Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Uma nação que não cultiva a sua memória dificilmente desenvolve o gosto pela história. Uma tentativa desse resgate é o assunto do nosso programa de hoje, a novela Amor e Revolução, que se passa durante a ditadura militar imposta ao país em 64. Participam do debate o autor da novela, Tiago Santiago, a vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais, Vitória Grabois, e a jornalista Eliana Paz. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia nesta semana. Quinta-feira virou o dia das calorias em São Paulo, porque os dois jornalões estão apostando pesado no filão dos comes e bebes. O Estadão começou com um caderno Paladar e, diante do sucesso, a Folha lançou o seu, Comida. O entretenimento sempre foi um dos pratos da receita de sucesso de jornais e revistas, mas quando se converte em prato principal, pode dar indigestão. A doença da vaidade também contamina os médicos e a mídia aproveita-se disso para criar e promover os seus queridinhos. É o caso do especialista em reprodução humana, Roger Abdelmaci, que depois foi denunciado como criminoso por aproveitar-se da fragilidade das clientes para assediá-las. Agora, a revista Época revelou que, além disso, também manipulava o sêmen. Médicos também podem sonhar com a fama, mas não podem esquecer que lidam com vidas humanas. A mídia impressa convenceu-se de que os seus dias estão contados e se resignou à ideia de que será substituída pela mídia digital. Por isso, não gosta de mostrar as deficiências da sua herdeira, cada vez maiores e cada vez mais preocupantes. É grave a quebra da privacidade dos usuários do sistema PlayStation da Sony, também os buracos na nuvem da Amazon. A irracional competição no setor digital criou nova bolha que corre risco de estourar. Mas nenhuma das mídias anima-se a mostrar a extensão do problema. A votação do novo Código Florestal no Congresso foi o principal tema dos chargistas pelo país afora. Em todos os trabalhos, o mesmo temor de que, no fim, a voz do Machado fale mais alto. De olho no passado, a primeira disputa trabalhista da imprensa brasileira é o assunto da coluna da historiadora Isabel Lustosa. A primeira questão trabalhista da história da imprensa brasileira envolveu o redator da Gazeta do Rio de Janeiro, Manuel Ferreira de Araújo Guimarães, e seus empregadores. Apesar do seu caráter semi-oficial, a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal impresso no Brasil, era propriedade dos oficiais da Secretaria de Negócios Estrangeiros. Em 1813, o militar latinista e matemático Ferreira de Araújo passa a editar não só a Gazeta do Rio de Janeiro, como o Patriota, primeira revista publicada no Brasil que incluiria artigos dos maiores nomes da ilustração luso-brasileira. Alegando que tinha sido mudado o formato e aumentada a periodicidade da Gazeta, Ferreira de Araújo requereu em 1821 que também fosse aumentada a sua gratificação. Apresentou então duas propostas. Ou ele se ocupava integralmente da administração e da redação do jornal, recebendo 50% do seu rendimento líquido, ou ele se ocupava apenas da redação, com um salário fixo e uma participação nos lucros igual a dos demais sócios. Não chegaram a um acordo. Ferreira de Araújo foi demitido. Publicou então no Diário do Rio de Janeiro carta em que acusava os seus ex-empregadores de quebra de contrato. Dizia que pelo contrato de 1813, nem ele podia interromper a publicação da Gazeta do Rio de Janeiro, nem seus patrões procurar outro redator sem lhe dar aviso prévio de 3 meses. Os oficiais da Secretaria de Negócios Estrangeiros foram ao príncipe regente pedir direito de resposta. Alegavam que nunca tinham visto a minuta do tal contrato
e que fora Ferreira de Araújo que faltara ao cumprimento dos seus acordos. Na resposta que foi publicada, eles acusavam o jornalista de injúria grave e atroz e diziam que o agressor era merecedor de uma pública correção. Mas se contentavam com a publicação daquela nota e prometiam orar pela salvação de sua alma. No mês seguinte, Ferreira de Araújo começaria a publicar O Espelho, folha subsidiada pelo governo, na qual o futuro imperador Dom Pedro I estrearia como jornalista. Na crônica de Maurício Menezes, a história de um militar linha dura que descobriu que no jornalismo as aparências também enganam. De olho na gafe. Lá no Rio Centro havia uma festa pelo Dia do Trabalhador, vários artistas e num Puma estacionado, uma bomba explodiu. E dentro do Puma, 2 militares do Exército. Um morreu, o outro ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital entre a vida e a morte. O país ficou assustadíssimo com aquilo. E o general Valdir Muniz, era o secretário de Segurança do Rio, ele estava em Petrópolis de férias, voltou para o Rio de Janeiro e convocou a imprensa para uma entrevista coletiva a fim de explicar o que tinha acontecido dentro daquele Puma. E ele deu uma explicação prolongada e claríssima. Um militar falou para o outro isso, o outro explicou não sei o que, outro... Aí, muito bem, a imprensa cobrando dele, general, e uma hora ele deu um soco na mesa e falou: eu não vim aqui para ser interrogado, eu não vim aqui para ser interpelado, não vou admitir interrogatório. Tá esse menino aqui, ó, tentando fazer uma pergunta e vocês não deixam. E apontou para um jovem repórter de rádio que estava sentado timidamente ali do lado dele. Ele falou: meu filho, faça uma pergunta, o que você quer perguntar? E o garoto olhou para o general candidamente e falou: general, tem poucas horas que esse negócio aconteceu. O senhor estava lá em Petrópolis, um morreu, o outro está ferido em estado grave no hospital. Como é que o senhor sabe que isso tudo aí aconteceu? O general deu outro soco na mesa, só faltou estrangular o menino e falou assim: eu não vim aqui para ser interrogado nem por você. Levantou e saiu. História e memória não são apenas palavras assemelhadas, são afins, seus significados estão entrelaçados. Uma nação que não cultiva sua memória dificilmente desenvolverá o gosto pela história. A fama de desmemoriada é a pior que uma sociedade pode ostentar, equivale a ser considerada fútil, complacente e, sobretudo, injusta. As duas grandes ditaduras do século XX diferenciam-se no tocante à sua revisão. A memória dos 15 anos do período Vargas foi sutilmente desbotada por uma série de circunstâncias ao longo de mais de 6 décadas. Sobrevive apenas no âmbito do passado. É história. A memória dos 21 anos do regime militar corre o mesmo risco de descoloração, mas ainda pode ser resgatada. Ainda está quente. 3 décadas é ontem. A verdade está ao nosso alcance, não pode ser desperdiçada. Uma telenovela do SBT, Amor e Revolução, pela primeira vez tenta levar a sociedade brasileira a reencontrar-se e encarar o seu passado. É ficção, mas também é verdade, porque cada capítulo encerra-se com um depoimento de alguém que foi torturado ou violentado em seus direitos. A Odisseia é ficção, Guerra e Paz é ficção, Dr. Zhivago é ficção. Na história da literatura mundial, há milhares, se não milhões de outras obras ficcionais que, não obstante, converteram-se em poderosas alavancas de recuperação histórica. Não tenhamos medo da arte nem da verdade. Elas são essenciais para construir o nosso futuro. No ar desde o início de abril, a novela Amor e Revolução traz para o horário nobre da televisão brasileira o lado mais cruel da ditadura militar em nosso país. Desde a década de 90, o autor Tiago Santiago tentava, junto às emissoras, aprovar a ideia de uma história de amor que se passasse durante os anos de repressão. Porém, só agora o projeto foi aceito pelo SBT.
Na novela, cenas de tortura são mostradas com realismo. Homens e mulheres são forçados a falar, pendurados no pau de arara ou sendo afogados em tanques, entre outras atrocidades. Além disso, ao final de cada capítulo, os depoimentos reais de pessoas que sofreram nas mãos do regime dão peso à produção. As pessoas aparecem fardadas, e traz o país a uma realidade que ele sempre quis esquecer, ou que não soube, ou que não sabe. Eu acho que nesse aspecto a novela é fundamental. O SBT deu um grande avanço nas massas populares, para usar o jargão, para a compreensão daquele momento, daqueles momentos que foram os da ditadura militar, na sua brutalidade, na sua aspereza, na sua ilegalidade, que era nós tivemos governos ilegais, falando em nome da lei, da democracia e da liberdade, e usando o despotismo, a tirania, a tortura. Ao mesmo tempo que recebeu elogios pela ousadia, o autor foi contestado por setores militares que fizeram um abaixo-assinado pedindo a proibição da novela. Mas Amor e Revolução seguiu adiante. A novela, inclusive, ajudou a alavancar a discussão sobre a abertura dos arquivos da ditadura pela Comissão da Verdade. O que está sendo contado na novela sobre tortura, perseguições, infiltrações, todo aquele jogo de poder que existiu naquele período, não é apenas uma história fictícia. Aquelas coisas aconteceram, marcaram a vida das pessoas e deixaram muitas marcas na história do Brasil. Então o depoimento tem esse sentido, eu acho muito, muito relevante esses depoimentos. A reabertura dos arquivos é um grande tema que toma conta do país hoje. Eu acho que nisso também a novela contribui para levar a que todos nós nos unamos aí para pedir a abertura dos arquivos. Agora, eu pessoalmente, que fui torturado, que fui preso 3 vezes no Brasil. Na última delas, torturado, fui trocado pelo embaixador americano naquele grupo de 15 presos políticos. Conheci um morto na prisão, uma pessoa que foi morta minutos antes de eu ser levado a uma cela. Foi morto, eu fui levado à cela para comprovar que ele estava morto, que ele fora morto na prisão, na tortura, e mais ou menos como uma advertência a todos nós. Bom, eu que vi tudo isso, chego a uma conclusão. Os arquivos devem ser abertos, mas não vão mostrar nada. A ilegalidade, a clandestinidade da tortura, que sequer é aceita pelos torturadores como tortura, mostra que nos arquivos não haverá absolutamente nada mais importante do que esses depoimentos, do que a ficção. Os militares latino-americanos não foram como os nazistas, que se orgulhavam dos campos de concentração, se orgulhavam de matar judeu, comunista, socialista, cigano, negros. Não. Os nossos militares na América Latina e no Brasil esconderam o horror, porque eles sabiam que a população não aceitaria a divulgação, a documentação do horror. Na lista dos convidados a dar depoimentos estão ex-militares, presos políticos e torturados. Fiz porque era necessário, como nós fizemos treinamento militar, como nós viemos clandestino para o Brasil, como nós entramos e saímos de vários países várias vezes. Tem que lembrar que eu andava armado, né? Eu andava em São Paulo armado. Isso era uma dificuldade, porque havia muitas patrulhas, muitas batidas. Sempre você tem o risco de um acidente, você tem o risco do imprevisto, né? Porque às vezes você é preso por uma coisa que não tem nada a ver com a repressão, né? Por causa de uma batida policial num bar, né? Porque tem muito, né? Quem falar que não teve medo está mentindo, né? Nós tínhamos muita preocupação, sempre tem muita preocupação em revelar as nossas experiências de vida. E quando o autor, né, o Tiago Santiago, me procurou, eu fiquei meio desconfiado, poxa, mas que tipo de obra, o que vai ser levado ao ar, né? É claro que a gente tem muito interesse em divulgar o que aconteceu, até de um ponto de vista neutro, mas também temos uma visão, tivemos uma vivência. Então também queremos algum tipo de interpretação que nos deixe bem, nos deixe à vontade. E eu fiquei muito à vontade com ele nesse sentido, achei que ele tinha condição de fazer uma entrevista, uma pessoa jovem, né? Teria condição de colocar realmente uma visão que pudesse ser acessível, e mesmo com todas as limitações, ou não digo limitações, mas digo com todas as restrições do fato de ser um artista, estar fazendo uma obra e colocando a sua interpretação,
eu achei que valeria a pena a gente falar, né, a gente mostrar o que realmente aconteceu e dar a ele a chance de colocar aquele em outro contexto. Será que nós estamos amortecidos diante da tortura? Eu não acredito. Eu acho que o Brasil pode, vendo também essa novela, pensar que outros instrumentos nós temos para resgate efetivo da verdade, até porque aquela história, por mais importante que seja, é uma história fictícia, né? É uma história, mas baseada em elementos reais vividos pela sociedade brasileira naquele período. Estão aqui comigo no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, o autor da novela Amor e Revolução, Tiago Santiago, e a vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais, Vitória Grabois. Em São Paulo está a jornalista e pesquisadora de teledramaturgia, Eliana Passe. Tiago Santiago, eu queria que você contasse rapidamente como é que foi essa odisseia, não é? De finalmente se colocar dentro da temática da teledramaturgia brasileira, que é mais ou menos tão distante, às vezes, da nossa realidade, uma coisa tão candente, tão dramática, tão horripilante, não é? E que assusta tanta gente até hoje, não é? Como é que foi como é que você conseguiu convencer o SBT a fazer isso? Dines, é um prazer estar aqui com você, com a Vitória, com a Eliana. É um projeto antigo meu, um projeto que começou em 95, com o falecido Erval Rossano, foi apresentado na TV Globo primeiro. Eu ainda era um jovem autor lá, não consegui aprovar o projeto. E agora, quando eu fui para o SBT, eu tinha a obrigação de fazer uma novela, estreando agora em 2011, e eu tive um recado do Silvio Santos, que dizia: qual é a próxima novela que você quer escrever? O Silvio estava viajando, e eu fui orientado pelo Leon Abravanel a escrever um e-mail para o Silvio, dizendo o que eu queria fazer. Eu disse: o que eu mais queria escrever é uma novela sobre a época da ditadura militar. Um Romeu e Julieta, a brasileira, entre alguém da esquerda, uma guerrilheira, um democrata do exército, mas filho de uma família conservadora, filho de um general da linha dura. Esperei 2 semanas pela resposta, sem saber o que viria, porque ele podia dizer: não quero entrar nessa seara, não quero falar disso. Mas aí veio a resposta positiva: faça o que você quiser, né, muito animadora. Sim, animada. Sem reticências? 2 semanas demorou. E todo dia eu olhar lá a caixa de e-mail para ver, já tem resposta, não tem resposta. Eu imagino, não sei, mas eu imagino que ele tenha consultado as pessoas da confiança dele para saber se achavam uma boa ou não, né, contar essa história. E chegou à conclusão que sim, que era um momento bom para se falar sobre isso. E realmente a novela tem uma repercussão enorme de mídia, de internet, nos sites. É realmente um acontecimento. Está dando o que falar, tem 1 mês e pouco que estreou. Já tentaram censurar. Já teve a história do beijo gay, tem os depoimentos com a força imensa que eles têm. Então, está sendo muito bom. Eliana Passe, você que estuda a dramaturgia, a teledramaturgia brasileira, como é que você situa essa... É um salto, não é? É um corte na história da teledramaturgia e que vira tudo, não é? E talvez, para sempre, a partir de agora, talvez a temática das nossas novelas seja mais ligada aí a uma realidade política e social que as outras, de certa forma, passam raspando. Desculpe, Diniz, eu não concordo muito com essa sua colocação de que essa temática possa se tornar normal nas telenovelas. A telenovela também é entretenimento. E o que nós estamos vendo, na verdade, é que a ditadura sai do contexto histórico do Tiago e passa para ser personagem, o protagonista da novela. Então, eu confesso, não me dá prazer ver a novela, é o termo que menos existe, porque eu vivi essa época toda, eu estava entrando na faculdade em 64, eu não sei a quem está sendo dirigida a novela e a que públicos realmente ele quer pegar. Se foram as pessoas que viveram a Revolução, de certa forma deram a volta por cima. Esses revolucionários estão no poder hoje. Nós temos como presidente a Dilma Rousseff, ou seja, deram uma belíssima volta por cima e fizeram com que seus valores fossem apreciados. Se é para a nova geração que isso está sendo transmitido, essa nova geração está vivendo já
os finalmente dessa revolução. E o que eu vejo são cenas extremamente pesadas, nenhum cotidiano mais leve. Eu estava no primeiro ano de jornalismo, em 64, havia um cotidiano, sim, no país, que não era só aquele de tortura. As pessoas estavam estudando, mas as pessoas estavam indo ao cinema, as pessoas estavam conversando. Então, a impressão que me dá é de um certo revanchismo ainda. Será que esse é o caminho? Eu pergunto. Vitória Grabois, eu queria que você desse uma palavrinha agora sobre isso, porque você não só viveu isso, mas você é uma vítima, né? Seu pai, seu irmão, seu marido morreram no Araguaia. E como é que você vê essa ponderação da Eliana e como é que você vê essa novela, quer dizer, que ficcionaliza um drama pessoal, familiar, não é? Bom, primeiro eu queria dizer que eu não sou uma vítima da ditadura, eu sou uma sobrevivente da ditadura. Porque se eu fosse uma vítima, eu não teria lutado mais de 3 décadas pelo resgate dessa memória e pelo esclarecimento dos mortos e desaparecidos políticos. Porque eu não só luto para saber o que fizeram com meu pai, com meu irmão e com meu primeiro marido, mas por todos os mais de 400 brasileiros que deram a sua vida. Eu já vejo essa novela, é uma forma, é um entretenimento, é uma forma ficcional, mas ela é muito importante. Eu, como militante do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, que nós somos convidados por várias universidades, por escolas, por sindicatos, nós andamos por esse Brasil afora. Eu trabalho com a juventude e a juventude não conhece esse período recente da nossa história. Esse período precisa ser contado, né? Esse período é contado nos livros, para aqueles que têm poder aquisitivo e podem comprar livros. Ele é muito mal estudado. O período da ditadura militar, ele é estudado no segundo semestre do 3º ano do ensino médio. E as escolas públicas brasileiras, os professores passam en passant. Só quem vai ter contato com o que aconteceu realmente são os alunos que vão para a área de humanas, assim mesmo nas grandes universidades federais, porque nesse universo de faculdades particulares eu acredito que muita gente não vê essa história. Então eu acho a novela importantíssima, porque a novela é dura para nós que sofremos, claro, quando passa tortura, para mim, eu não fui torturada fisicamente, mas eu sou torturada até hoje psicologicamente. A tortura, para mim, persiste. Então, para mim, é duro assistir aquilo, é muito difícil, mas a população precisa saber. A população precisa saber o que fizeram nos porões da ditadura militar. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco.